Já teve aquele sonho de andar de barco ou fazer um cruzeiro? A questão é que nem sempre podemos contar com que as coisas ocorram como o esperado, e em algumas situações conseguimos registrar cenas que não imaginaríamos que fosse acontecer. Acidentes marítimos acontecem o tempo todo, causando milhões de dólares em danos. Hoje trouxemos para vocês erros e colisões de navios que já foram pegos em câmeras. E vocês não vão acreditar em algumas das coisas que encontramos. Quem diria? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lhe pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no joinha para nos ajudar. Já clicou aí? Então bora pro vídeo! Cargo Ship Sea Grande. Em 28 de fevereiro de 2019, um capitão que aparentemente bebeu um pouco além do que poderia, conduziu o navio de carga russo até a ponte de Guangdong, em Busan, localizada na Coreia do Sul. Na filmagem é possível ver o navio colidindo fortemente com a ponte, o que fez com que alguns motoristas freassem bruscamente, enquanto outros aceleravam do outro lado da pista para sair o mais rápido possível daquele lugar. Tanto o navio quanto a ponte foram danificados. Que situação, hein? Japanese Patrol Boats. Em agosto de 2012, 14 ativistas chineses acabaram entrando em um território de disputa com um barco de pesca e foram perseguidos por 2 barcos de patrulha da Guarda Costeira japonesa. Os 2 barcos japoneses encurralaram os chineses pelos 2 lados e conseguiram capturá-los, quase destruindo o barco de pesca. Um dia de azar para os chineses, né? MSC Opera. Em 2019, um enorme navio de cruzeiro chamado de MSC Opera perdeu o controle dos seus motores, o que levou a uma colisão com uma doca e um barco menor chamado River Caltens, em Veneza, na Itália. Pelas imagens do acidente que foram capturadas por câmeras de turistas e até mesmo câmeras posicionadas no cruzeiro, é possível ver pessoas correndo do pequeno barco enquanto o MSC buzinava sem parar. Quando o navio colidiu com os cais raspando a sua lateral, em seguida esmagou o barco menor como se fosse feito de plástico. É assustador, né? Ainda bem que River Caltens sobreviveu a esse acidente. Vita Spirit. Não é nem preciso dizer que em cada um desses acidentes há muito dinheiro envolvido, né? Seja por indenizações ou reparo nos navios. Agora me diga, o que fazer quando acontece um acidente em um local que não vale apenas dinheiro, mas também valor histórico? Eu tenho certeza que por essa você não esperava. Em 2018, algumas pessoas em um barco menor estavam com as câmeras ligadas para fotografar e filmar a bela paisagem enquanto passeavam no mar. Mas o que elas não sabiam era que conseguiriam gravar um navio-tanque de 740 pés caminhando em direção a uma mansão do século XVIII à beira do mar, avaliada em $1 milhão. Dizem que o Vita Spirit, que é o navio-tanque, até lançou a âncora ao mar para parar, mas não foi o suficiente. Se chocou contra a mansão, arrancando parte do telhado e cantos do edifício histórico. Tolunay e SG-25. Em 2016, enquanto seguia para o norte, o granaleiro Tolunay colidiu com um barco da guarda costeira turca que estava diretamente à sua frente. A proa do Tolunay atingiu o barco menor e o fez girar de cabeça para baixo. Enquanto o navio passa, é possível ver o barco SG-25 da guarda costeira sendo capotado. O Tolunay não parou e continuou navegando como se nada tivesse acontecido. E não que fosse fácil parar algo desse tamanho, né? Stellar Banner. Em 24 de fevereiro de 2020, um navio chamado de Stellar Banner, que é um gigante petroleiro, encalhou e acabou se inclinando sobre a água. Por sorte, a tripulação foi evacuada, as equipes de salvamento conseguiram remover 3.500 toneladas de óleo combustível e 275 mil toneladas de carga de minério de ferro. Mas, infelizmente, chegaram à conclusão de que o navio não poderia ser salvo e tiveram que assistir o gigante ser afundado. Imagens dramáticas foram capturadas no navio de aproximadamente 441 mil toneladas, enquanto afunda na água sem que ninguém pudesse fazer alguma coisa. Desesperador, né? CSL Virginia e Ulysses. Esse é mais um dos casos que tiveram que desembolsar uma grana alta por conta do acidente. Em 7 de outubro de 2018, o navio CSL Virginia foi atingido pelo navio Ulysses. Essa colisão acabou abrindo um buraco enorme na lateral do CSL, liberou óleo cru no mar e essa camada espessa chegou ao longo das praias perto da Córcega, uma ilha na região francesa. E vejam só, o acidente aconteceu porque o oficial de guarda a bordo do Ulysses estava falando ao telefone no momento do acidente e não percebeu que o CSL Virginia havia ancorado em um local incomum. Inacreditável, né? O mais complicado disso tudo é que o navio ancorado acendeu as luzes do convés e já havia sido detectado pelo radar há 1 hora antes do acidente. Foram 5 dias para separar os 2 navios e os danos custaram $1 milhões. Será que a ligação que o oficial de guarda estava valeu a pena? IOG.
Já que estamos falando sobre alto custo, que tal falarmos sobre um navio caro e luxuoso? Esse próximo acidente aconteceu com o mega iate Yogi, de surpreendentes 39 milhões de dólares. Nas imagens filmadas de dentro de um helicóptero, o iate pode ser visto de um lado em um mar agitado, seguido de uma condição muito ruim do tempo, enquanto a tripulação é evacuada. A razão pela qual o barco de milhões de dólares afundou foi devido ao superaquecimento de um dos motores, que causou uma falha em uma de suas portas e fez com que a água entrasse no local. O segundo motor também falhou e o barco afundou em 5 horas, com toda a tripulação que foi resgatada sem ferimentos. Mall Comfort. Até aqui você visualizou acidentes que custaram uma fortuna para empresas, mas já pensou em alguma situação onde o prejudicado possa ser você? Não sabe como? Veja só, em 17 de junho de 2013, o navio de carga Mall Comfort foi carregado com 4.382 containers grandes e 7.041 containers menores com destino a uma cidade da Arábia Saudita. Mas por conta do peso das cargas e uma rachadura que havia no meio da embarcação, o navio não aguentou e partiu no meio. Apesar do susto, a tripulação foi resgatada em segurança, mas digamos que não podemos dizer o mesmo sobre as cargas. Lembra que eu falei sobre você ser prejudicado? Pois é, até tentaram realizar uma operação para salvar os containers, mas no dia 6 de julho ocorreu um incêndio que não foi possível de ser controlado devido às más condições do tempo. A embarcação afundou na noite seguinte. Então, se você tivesse realizado uma compra de um produto importado e esse produto estivesse no navio, com certeza teria que abrir uma disputa para ressarcimento do valor ou esperar um tempo ainda maior para receber a mercadoria. Situação complicada, né? Mas e aí? Qual desses acidentes te impressionou mais? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos. Valeu e até a próxima!